Pessoal, então a gente vai dar continuidade ao estudo da estrutura dos átomos, tá? Então é muito importante, se você não assistiu a aula anterior, que você assista, porque essa é uma continuação. Então, foi visto, né, a gente finalizou a aula anterior, observando então quais são as três principais partículas presentes, né, que são os prótons de carga positiva, os elétrons de carga negativa e os nêutrons, né? A gente também viu que os prótons e os nêutrons estão no núcleo, os elétrons estão na eletrosfera e ainda existe uma parte vazia, que é a maior parte de um átomo, né? Então aqui a gente vai aprofundar um pouco no átomo de Bohr, que é aquele que a gente usa para o estudo daqui até o fim do ensino médio. Tá bem? Então foi o Bohr que começou a relacionar e a trazer esse termo de energia para os átomos, né? E ele disse que os elétrons estão disponíveis na eletrosfera em camadas energéticas. E existem então 7 camadas, que é a camada K, L, M, N, O, P e Q. A gente pode também falar como números a camada 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá bom? Então, esses números que estão aqui, apenas para não confundir, eles correspondem à quantidade máxima de elétrons que cada nível suporta. Isso aí a gente vai ver adiante, tá? Então, essas que eu falei são as duas formas de a gente estar se referindo aos níveis de energia de um átomo, que é onde os elétrons estão presentes. E a energia dessas camadas, ou desses níveis, ela aumenta quanto mais distante elas estão do núcleo, tá? Quanto mais próxima, menor é a energia desses elétrons. Quanto mais distante, maior é a energia desses elétrons, tá? Vocês podem pensar como uma capacidade de se movimentar, né? Quanto mais distante os elétrons estão do núcleo, mais livres eles estão para se movimentar. Por isso que a gente diz que a maior é a energia, né? E essa liberdade, ela se dá por quê? Porque a gente lembrando, né, que os elétrons são negativos e os prótons que estão aqui no núcleo são positivos. Então existe uma atração, né, de cargas opostas do positivo com o negativo. Então quando os elétrons estão aqui bem pertinho, essa atração é muito forte. Então é como se paralisasse os elétrons. Já quando a distância aumenta, essa atração fica mais fraca e daí os elétrons têm mais liberdade. Tá? Então existe um aumento de energia desses elétrons e inicialmente os elétrons eles estão dispostos, eles estão presentes em níveis específicos. Tá? Isso a gente também vai ver. Porém, eles podem se movimentar de um nível para o outro. Por exemplo, quando a gente aquece alguma substância, né? Então a gente lembra que as substâncias são feitas por átomos, né? Esses elétrons podem estar migrando. Então se a gente aquecer, a gente está colocando energia ali, né? Então, por exemplo, eu aqueço uma substância e esse elétron que está no nível M vai lá para o nível O. Tá? Ele deu um salto aqui porque ele recebeu energia. Então agora ele não está mais nesse nível energético, ele está num nível de maior energia. Porém, quando esse calor deixa de estar ali presente, né, retorna a esfriar, por exemplo, ele volta, digamos que ele estava agora no nível O, ele retorna para o seu nível de origem. E nesse momento em que ele retorna, ele libera a energia que ele tinha recebido. Um exemplo muito comum, né, de a gente trazer aqui nesse momento são os fogos de artifício. Tá? Então, os fogos de artifícios, eles estão presentes, né, sais de diferentes metais, então dependendo da cor, vai ser um metal diferente e a gente precisa aquecer um pouco, tem que ter uma fonte de calor ali, certo? Então, inicialmente ele não tem cor, a gente adiciona esse calor e ele explode, né, com uma cor específica. É exatamente isso que acontece. Quando a gente coloca calor nesse sal, né, que está presente nos fogos de artifício, os elétrons de determinadas substâncias que estão ali, né, de determinados elementos químicos, migram de um nível mais próximo do núcleo
até um nível mais energético. Aí depois que esfria, ele retorna, e quando ele retorna, no momento de esfriar, ele libera energia e, nesse caso, nesse exemplo que a gente está dando dos fogos de artifícios, essa energia é liberada na forma de cor, uma forma visual. Então, nem sempre essa energia liberada pelos elétrons a gente vai ver, tá? Mas esse é um exemplo de que a gente enxerga, né? Isso por quê? Porque existem no espectro eletromagnético, então isso vocês vão estudar lá na física, tá? Não vou me aprofundar. Existem diferentes formas de energia, que são as ondas eletromagnéticas, né? E está relacionado com a frequência, uma elevada frequência, uma baixa frequência de onda. Então, de todas essas possibilidades, apenas uma pequena parcela é aquilo que a gente vê, que são as cores, né? Aí outras, por exemplo, raios X, raio ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio, micro-ondas, nenhuma dessas a gente enxerga, tá? E também tá, nesse processo pode ser que a energia liberada pelo elétron, quando ele volta do nível mais energético para aquele nível de origem, mais próximo do núcleo, talvez sejam liberadas energias nessa forma que a gente não vê, tá? Mas esse exemplo dos fogos de artifício, a energia é liberada de uma forma visível, e daí fica aquelas cores lindas, né? Bom, pessoal, agora a gente vai estudar, né, um pouquinho sobre essas três partículas, que são os elétrons, os prótons e os nêutrons, tá? E não tem como a gente falar disso sem a gente ver um pouquinho a tabela periódica, certo? A gente vai se aprofundar mais pra frente na tabela, mas tem informações que estão relacionadas. Então, por exemplo, esse número que está aqui em cima, ó, na tabela periódica, ele é representado como um número inteiro. Acima do símbolo, ele vai em ordem crescente quando a gente caminha pela mesma linha. Ó, 1, a gente caminha aqui, tá atrás do vídeo, vai ter um número 2 ali, aí volta aqui 3, 4, continua 5, 6, 7, 8 e assim por diante até o 118. Então, a gente tem 118 elementos químicos. Esses números, eles não estão ali de forma aleatória, tá? Eles representam o número atômico. E o número atômico, ele é exatamente a quantidade de prótons que o átomo de um elemento químico tem. Então, se eu olhar e perguntar, pessoal, qual que é o número atômico do elemento químico fósforo, que tem o símbolo P, tá? Então, eu vou ver aqui, é o número atômico 15, então ele tem 15 prótons, se eu perguntar a quantidade de prótons que ele tem, tá? Então, essa é uma informação, a quantidade de prótons, que ela é fornecida pra gente, ela é tabelada, tem aqui na tabela periódica. E isso também é interessante a gente saber, que os elementos químicos foram colocados na tabela não de uma forma aleatória, esses números não foram adicionados ali de qualquer forma, não, né? Foram colocados em ordem de quanto maior o número de prótons, eles foram sendo adicionados nessa ordem, tá bom? Então, o número atômico, que a gente vai estudar aqui, corresponde ao número de prótons, tá? Então, isso é o que está mostrando nesse slide. A gente se refere ao número atômico com a letra Z, tá? Então, isso significa o quê? Que Z, que é o número atômico, é igual ao número de prótons. E a gente parte do princípio de que os elementos químicos, os átomos dos elementos químicos são neutros, neutros em carga. Ou seja, os prótons são as partículas de carga positiva. Isso significa que para ele ser neutro, ele precisa ter o mesmo número de partículas negativas. Por exemplo, se eu tenho 5 cargas positivas, para que ele seja neutro, eu preciso de 5 cargas negativas. Então, eu tenho 5 prótons para 5 elétrons, tá bem? Então, isso aqui, essa formulazinha significa que o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, certo? Então, essa é a identidade de um elemento químico. Cada elemento químico tem um número de prótons diferente do outro. Ele não pode mudar. Um elemento químico ele não pode ter 6 prótons num átomo ou 8 no outro.
Ele deixa de ser aquele elemento químico, entende? Isso, na verdade, isso é o que é a história de formação dos elementos químicos, ela parte daí. Tá? Um elemento químico foi se transformando em outro quando foi recebendo prótons, à medida que foi a medida da evolução. Tá? Mas isso é bem importante vocês saberem. Essa é a marca, é a identidade de um elemento químico. Então, significa que em qualquer lugar do planeta, digamos que a gente está fazendo análise, está querendo descobrir alguma coisa, a gente encontra átomos com 14 prótons. Então, isso significa que este é o átomo do elemento químico silício, ó, 14, em qualquer lugar do planeta. Então, é justamente essa informação do número de prótons que a gente consegue obter experimentalmente, né, que vai me dizer que aquele é o elemento silício, ou ele é o elemento galho, ou é o zinco, ou é ferro, tá? Ok. E cada elemento químico, portanto, cada átomo que apresenta o mesmo número de prótons, não necessariamente terá o mesmo número de nêutrons. Então, eu posso ter elementos químicos, por exemplo, com o número atômico 6, que é o carbono, com diferentes números de nêutrons. Então, essas são as três possibilidades, né? Então, digamos que em azul aqui, ó, são os nêutrons. Tá vendo que aqui só tem 6, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que se eu contar os vermelhos, que são os prótons, tem o mesmo número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aqui também. 6, tá? E ainda assim eles são átomos do elemento químico carbono, tá bom? Então, os números de prótons podem variar. A gente dá um nome para esses átomos do mesmo elemento químico, que portanto tem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, a gente chama eles de isótopos. Iso igual, topos, o P simboliza prótons. Então, isótopos, mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons, quantidades de nêutrons, tá bem? E aí, vem mais uma continha, que agora depois a gente vai fazer exercícios para aprender, que além do número atômico, então, que fornece o número de prótons, existe o número de massa, que a gente representa por A, tá? O A, ele é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. Então, aqui, ó, nesses isótopos, por exemplo, vamos olhar os isótopos desse carbono, né? Eles têm prótons são 6, que tá aqui, tudo iguais, ó, que é igual ao número atômico, se a gente for ver lá na tabela periódica. E aqui tá o número de massa dele, ó. Esse tem o número de massa 12, esse 13, esse 14. O 12 é o quê? O número de prótons, que é 6, mais o número de nêutrons, que é 6 também. 6 com 6 dá 12. Esse aqui a gente tinha visto que tem 7 nêutrons, bolinhas azuis. Então, fica 6 prótons mais 7, 13. Tá bem? E aqui são 6 ainda prótons, mais a gente contou 8 nêutrons. 6 mais 8, tá aqui o número de massa, 14. Então, o número de massa é isso, prótons mais nêutrons, certo? Quando a gente trabalha com os isótopos, é muito comum a gente trabalhar com esses símbolos que pode trazer uma confusão no início para vocês, tá? Porque lá na tabela periódica, você não vai encontrar o número de massa, você até tem uma outra informação parecida que está relacionada com ele, mas não é o número de massa exatamente. Mas lá na tabela periódica você encontra o que eu mostrei, o número atômico aqui em cima, tá? Quando a gente trabalha com os isótopos, é comum a gente ver sempre o número atômico embaixo e o número de massa em cima. Número atômico embaixo, número de massa em cima. Então, tá aqui, ó. Número atômico embaixo, massa em cima. Número atômico embaixo, massa em cima. Então, olha só o polônio, né, que tem o símbolo PO. Quantos isótopos existem na natureza do polônio? Só que cada isótopo,
existe numa abundância diferente na natureza. Então, por exemplo, dos isótopos de carbono, imagina, carbono, quando a gente estudar química orgânica vocês vão ver melhor, mas existe em muita abundância, né? O mais comum é esse de massa 12, a gente chama de carbono 12, tá? Mas esse outro, de número de massa 14, ele, embora não seja muito abundante, ele é muito importante para uma coisa. Talvez você já tenha ouvido falar nas datações de fósseis, né? Quando fala que foi encontrado um fóssil de não sei quantos milhões de anos, né? Ou milhares, enfim. Eles conseguem prever a partir da quantidade de átomos de carbono 14 que tem ali. Porque o carbono 14, ele vive muito tempo, digamos, vive entre aspas, porque ele não tem vida, né? Mas ele permanece na natureza por milhões de anos. Já o carbono 12 não, ele se degrada. Então não é possível encontrar carbono 12 em fósseis de milhares de anos, tá bom? Então não quer dizer que quanto mais abundante, mais importante. Então daí, quando eles levam em consideração o isótopo, né, que tem número de massa específico, e a sua abundância na natureza, então no caso do urânio, esse isótopo tem essa abundância na natureza, ó, quase nada, né, mas tem. Tem o urânio 235, que tem 0,72% na natureza, o urânio 238, que é o mais abundante. Quando eles levam em consideração a abundância e o número de massa, então aqui não é para vocês aprenderem a calcular isso, aqui é só para mostrar, tá? Então, por exemplo, o neônio, né? Número de massa 20, 21 e 22. Aí tá aqui a abundância na natureza. Massa atômica, que é número de prótons mais nêutrons, que é aquele número de massa que eu falei nos slides anteriores. Quando leva em consideração a massa atômica, o número de massa e a abundância, ó, e faz uma média ponderada, é encontrado um novo valor que se chama a massa mesmo, né? A massa do elemento químico que vai estar presente, a massa atômica, né? Que vai estar presente na tabela periódica, que serão esses números aqui de baixo, tá bom? Esses números aqui de baixo a gente não vai estar estudando aqui, só estou querendo mostrar para vocês qual que é a diferença disso aqui que a gente vai estar estudando agora, que é o número de massa, para essa massa atômica que tem na tabela periódica, tá? Então, o que a gente vai dar ênfase agora é a calcular, obter qual que é o número de prótons, número de nêutrons de um elemento, sabendo qual que é o número de massas, sabendo qual que é o seu número atômico, tá bom? É isso que a gente vai estar fazendo. Então, vamos lá, olha só. A gente precisa ter em mente esses dois conhecimentos aqui, que são aquelas formulazinhas que estavam no slide anterior. Opa. Então, aqui tem como se fosse 5 exercícios, são 5 átomos diferentes, A, D, E, G e J. Número atômico Z. Então, essa coluna aqui é o número atômico de cada um deles. Quantidade de prótons está nessa coluna, de nêutrons e número de massa. Então, vamos lá. A gente tem que fazer um de cada vez, tá? Então, vamos ver para o átomo A. O átomo A informação que eu tenho é a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons. Então, se ele tem a quantidade de prótons 83, olha lá, 83, significa que o número atômico dele é 83. Tá? Espera aí. Só um pouquinho aqui. Isso, aqui, ó. Tá? Então, significa que Z é 83 também. Então, tem que completar Z igual a 83. Aí, tá faltando o número de massa para completar essa primeira linha, esse primeiro átomo A. Massa, tá aqui, é o número de nêutrons mais prótons. Aí eu calculo, ó, nêutrons, que é 126, mais número de prótons. Então, 209 é o número de massa. Tá? Então, tem que completar 83, 209. Aqui, existem outras formas. Vamos ver o D, né? O D também.
Ele tem o número de prótons, então o número de prótons 55, o número atômico dele também vai ser 55. Agora, ele não me dá o número de nêutrons, mas a gente tem o número de massa. Então, a gente precisa usar para nêutrons e número de massa, a gente usa essa formulazinha aqui, ó, tá? Então, vamos lá. A é 133. Ó, tô usando essa formulazinha aqui de baixo. A igual a N mais P. A 133 é igual a N, que eu não sei e quero saber, mais 55, que é o número de prótons. Só tô substituindo. Jogo 55 para lá, deixo a variável sozinha, ó. Fica 133 menos 55. Portanto, o número de nêutrons do átomo D é 78. E assim, vocês vão completar os demais, tá? Vão fazer para o E, para o átomo G e para o átomo J, considerando os mesmos raciocínios. Depois que você completar a sua tabela, você vai responder quais são isótopos entre si. Aí você vai olhar quais os átomos A, D, E, G e J que apresentam o mesmo número de prótons. Então, eles serão isótopos, certo? E aqui também é uma mesma tabela, ela só está disposta de forma diferente. Vocês também vão precisar fazer a mesma coisa. Agora você tem só 2 elementos químicos aqui, ó, tá bom? E você vai também completar essa tabela. Ah, para o elemento X, agora você vai ter que olhar para cá. O elemento X, ele tem número atômico 13 e tem também número de massa 27. Tá? Então, ele tem número atômico 13 e número de massa 27. Tem o valor de Z e o valor de A. Aí, com isso, você consegue encontrar a quantidade de prótons, a quantidade de nêutrons e a quantidade de elétrons também. Lembrando que a gente parte de que são átomos neutros e, portanto, a quantidade de elétrons e de prótons é a mesma, certo? E daí aqui, para o átomo Y, você vai ter 15 é o número de prótons, ó. Você tem também o número de elétrons que é igual e o número de nêutrons que é 16. Então, a partir desses valores, você consegue calcular o número atômico, que está aqui, ó, primeira linha, e o número de massa, certo? Então, vocês vão fazer para que a gente possa corrigir e fazer mais esses exercícios no nosso próximo encontro. Então, o que a gente viu nessa aula foram os níveis de energia, quais são as letras e os números que os representam, né? E como é a energia de cada nível em função da distância do núcleo. Os subníveis de energia a gente ainda não viu, deixei para a próxima videoaula. Nós vimos número atômico, o que é e onde obter essa informação. Também a massa atômica ou o número de massa, o que é o número de massa e como calcular. E vimos também o que são os isótopos, certo? Então aqui a gente finaliza essa videoaula e a gente se encontra para resolver esses exercícios, corrigir esses exercícios e fazer novos exercícios sobre esse tema.